Olá, e a santa paz de Deus a você que estiver me assistindo. Muito prazer, meu nome é Guilherme. Esse aqui é o meu canal que eu fiz de maneira independente, autônoma, sem nenhum vínculo denominacional. Esse canal eu fiz por conta própria, para transmissão de princípios e preceitos cristãos, dos quais creio eu que ou não são ensinados ou são negligenciados pelos cristãos modernos nos dias atuais. Então eu fiz esse canal para transmitir a minha compreensão no decorrer de vários anos de leitura bíblica a respeito daquilo que creio que seja a verdadeira interpretação bíblica real para a salvação da alma. Eu pedi muito a Deus que Deus me desse entendimento a respeito de um assunto para trazer nesse vídeo. E esse assunto é um assunto meio complicado e extenso. Então peço da sua parte paciência e que você vai precisar prestar bem atenção para você entender isso aqui. Então o assunto é um resumo da Escritura. Fiz um resumo da Escritura. Para que foi que a Bíblia foi escrita? Dá para entender a Bíblia? Qual foi a intenção? A intenção desse compilado de livros reunidos em um só livro, que para nós cristãos é a palavra sagrada do Senhor, né? Na Bíblia se contém a palavra de Deus, a sagrada palavra de Deus. E a Bíblia, ela é o nosso livro sagrado. Nem tudo que está na Bíblia são palavras de Deus, mas ela é o livro sagrado dos cristãos, porque ali tem relato histórico, ali também tem palavras também ditas por homens. Por exemplo, existem palavras na Escritura que foram ditas por Satanás. Existem palavras na Escritura que foram ditas por reis mundanos. Então, assim, nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. A Bíblia para nós é sagrada e ela contém a palavra de Deus. Mas nem tudo que está escrito lá é palavra de Deus. A Bíblia é vontade de Deus, permissão de Deus. Mas nem tudo que está lá dentro é palavra de Deus. Tem coisa na Bíblia que é simplesmente os relatos históricos que são de necessidade para a salvação. Tudo que está escrito na Bíblia é necessário para nós compreender a verdade. Sem dúvida, a Bíblia em si é sagrada, ela é um livro santo. Só que tem coisa na Bíblia que é só relato. Nem tudo que está escrito ali é para você ou obedecer ou dar ouvido. Tem coisa ali que não foi dita por Deus. Tá? Então tá. Para que a Bíblia foi escrita? Vamos começar. Deus, quando ele cria o homem, ele faz o homem à sua imagem e semelhança pelo seu eterno e infinito poder, pela sua vontade. E a intenção de Deus em fazer o homem é fazer algo para a glória dele. Para a glória dele. O homem foi feito para a glória de Deus. Essa é a razão da nossa existência. A razão da tua existência é que você foi feito para a glória de Deus, simplesmente pela vontade dele. Ele fez o homem para isso. Deus queria uma criatura para lhe amar, que fosse parecido com ele.
Por isso nós somos munidos de livre-arbítrio, nós temos direito de escolha entre certo e errado. Nós somos coroa da criação de Deus, obra-prima da criação de Deus. E foi para isso que nós fomos feitos. Nós somos pequenas criaturas que fomos feitos iguais a Ele. Ele queria fazer seres que fossem semelhantes a Ele. Semelhantes, claro, de uma maneira muito limitada, mas semelhantes a Ele. Nós somos munidos de razão, nós sabemos, por exemplo, nós raciocinamos, julgamos entre certo e errado, o que pode e o que não pode, temos livre-arbítrio, nós não somos como pedra, como árvore, como a matéria mineral da natureza aí. Nós viemos do mineral da natureza, né? Da terra. Mas nós temos alma, nós somos alma vivente. E essa alma vivente, acima dos animais ainda, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos coroa da criação, nós mandamos, nós dominamos o mundo. Deus fez o homem para dominar o mundo. Tem os evolucionistas que falam assim que nós somos como os animais e tal, mas isso aí é um papo furado, porque se fosse assim, os outros animais iam ser semelhantes a nós, eles não são. Nós temos um domínio assim, um domínio extremamente superior ao dos animais. Mandamos na Terra de um jeito que não tem nenhum outro ser vivente na Terra que se aproxime se aproxime da inteligência humana, do poder do homem. Essas falácias de falar que o homem é uma evolução de um animal é uma baita de uma ignorância, porque existe um abismo intransponível entre a inteligência humana e a simples razão dos animais. E os animais têm a sua inteligência também, mas os animais estão aos pés do homem. Se os animais fossem semelhantes ao homem, teriam tal semelhança em inteligência, mas não tem nem isso aqui comparado com o homem. O animal não chega nem perto do que é a inteligência humana. Sabedoria humana, compreensão, nós dominamos a Terra, dominamos a ciência, dominamos todas as coisas. Tá certo. Então o que acontece? Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Deus fez para a sua glória. Só que o homem, ele, de certa maneira, como Deus lhe fez a sua imagem e semelhança, necessário era que Deus lhe desse um talento, um dom que se chama livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Faculdade de juízo, faculdade de razão, direito em julgar o que é certo, o que é errado, isso é livre-arbítrio. E para que o homem fosse feito a sua imagem e semelhança, necessário era que tivesse o livre-arbítrio. E para que realmente se tivesse esse livre-arbítrio, necessário era que Deus permitisse o homem errar. Deus não permitiu o homem errar no sentido que ele falou assim, você pode errar se você quiser. Não. Deus, ele deixou ali... Deus deixou o livre-arbítrio e ele deixou ali uma opção ao homem de lhe obedecer ou não. Ele pôs toda a terra, os frutos do jardim, e pôs uma árvore lá no meio. E aquela árvore era a comprovação de que o homem era livre. A árvore da ciência do bem e do mal. Porque se o homem não pudesse errar, logo não teria livre-arbítrio. Se Deus fizesse um ser que, por sua própria vontade, não lhe pudesse obedecer ou desobedecer, não teria livre-arbítrio. E Deus deixa essa opção no meio do jardim, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Só que junto com essa opção do homem lhe obedecer ou lhe desobedecer comendo o fruto, ele deixa também uma advertência. E ele diz assim para o homem: o dia que comerdes desse fruto, você vai morrer. O dia que você comer desse fruto, você vai morrer. E Satanás tentou o homem, e essa história a maior parte das pessoas conhece, que os dois foram lá,
comeram do fruto da ciência do bem e do mal. Não é que eles não tinham ciência de certo e errado. O fruto da ciência do bem e do mal, ele simbolizava a ciência no sentido de experiência com o que era errado. Experiência com o que era errado. Deus deu para o homem conhecimento. Se Deus não tinha castigado ele. E Deus ainda falou para ele o que era bem e mal, o que era certo e errado. Só que o homem não tinha experiência com isso. O comer o fruto, literalmente ele comeu um fruto, eu creio. Mas o comer o fruto simboliza a experiência com o que é mal, com o que é errado. Como quando você fala com seu filho, fala, se você, por exemplo, pegar um fósforo aceso, um palito de fósforo, e você pôr teu dedo ali, você vai queimar teu dedo. Você deu isso para ele como teoria. Isso é uma teoria. Mas ele ainda não pôs o dedo lá para sentir, para ter experiência com aquilo. Aí aquela criança vai e queima o dedo. Aí você fala, não avisei você que você ia queimar seu dedo? Você deu teoria, mas o homem não tinha, a criança não tinha experiência. Deus deu teoria do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, mas o homem não tinha experiência ainda. Então o homem sabia, Deus falou para ele, se você comer, você vai sofrer. Mas o homem não tinha experiência com o sofrimento. O fruto da ciência do bem e do mal é a pura experiência com o sofrimento, com o colher o que é ruim e também com o colher do que é bom também, né? Porque depois aí você teve essa opção de fazer o bem também, quando entrou o mal no mundo. Tá. Daí o homem se perdeu, se corrompeu, Deus expulsou ele do jardim. E o homem começa, então, a buscar razão para sua existência. Porque ele se tornou um ser carente da presença de Deus. E até hoje nós somos carentes da presença de Deus. Temos a presença de Deus nessa terra de uma maneira resumida, de uma maneira pequena, aqueles que o buscam. Mas a literal presença de Deus, assim como Deus estava lá no Éden, ele ia lá falar com Adão, e essa presença nós não temos mais. Essa presença nós só teremos quando nós tiver a salvação plena da nossa alma, lá na glória, na eternidade. Você vai estar do lado de Deus, você vai estar junto com Ele. Aí você vai sentir, vai saber o que é a razão da tua existência, você vai sentir plenitude. Ali você vai ser um ser humano pleno. Você vai entender por que você foi feito, por que você foi criado. Então, pelo fato do homem ter se perdido, ele começa a buscar de novo a razão para sua existência. E ele começa a buscar de novo a razão para sua existência através do material. O homem se perdeu e se tornou materialista. E ele começa a buscar Deus em pedra, ele começa a buscar Deus em pau, ele começa a olhar para as estrelas, ele começa a olhar para as nuvens, ele começa a olhar para o sol, ele começa a olhar para a lua, e ele começa, perdido ali, tentar descobrir o que aconteceu com ele, porque ele se perdeu. Literalmente o homem se perdeu. Quando a palavra de Deus fala que aquilo que o Senhor veio salvar o que tinha se perdido, realmente o homem se perdeu. Ele se perdeu de perto de Deus. Ele se perdeu. Aí o homem perdido na terra, ele começa a buscar. Ele começa a procurar nas árvores, ele começa a procurar nos animais, ele começa a procurar na natureza uma razão para sua existência. Ele começa a fazer isso através de sacrifício, através de rito, através de cerimônia e tantas coisas. E Deus, por sua infinita misericórdia, começa a se revelar ao homem outra vez. Porque Deus tem um amor muito grande. E ele começa a se revelar ao homem outra vez, de maneira através desse material que o homem utilizava. Por quê? Porque como o homem se perdeu, ele se tornou um ser materialista, ele não enxergava o espiritual.
Aí Deus vem através do material e físico, trazendo ao homem pequenos princípios para a compreensão do espiritual e o eterno, porque o homem tinha se perdido e ele não entendia o espiritual. Aí Deus usa de sacrifício, Deus usa de templo, Deus usa de letra, Deus usa de língua, Deus usa de cerimônia, Deus usa de dia, Deus usa de lugar, Deus usa comida, Deus usa muitas coisas para tentar, através dessas coisas materiais, trazer o homem para o espiritual de novo. E foi para isso que serviu o Antigo Testamento e para isso que serve a Bíblia. Para Deus vir trazer o homem de novo à sua presença, de novo junto de si. Deus resgatar o homem da perdição, que ele se perde no mundo. E ele começa a buscar a razão para a sua existência. E essa razão para a sua existência o homem não encontra por si só, a não ser que Deus se revele ao homem. Então Deus começa a se revelar ao homem. Só que como o homem é um ser limitado e menor do que Deus, e ele tinha se perdido pelo material, não tinha como Deus chegar e já de uma maneira espiritual começar já trazendo espiritual para o homem. Não tinha como. Deus se usa do material, do passageiro, do transitório, para trazer para o homem a compreensão eterna do espiritual, daquilo que não se acaba, que não passa, que não vai. E para isso serve o Antigo Testamento. Deus se utiliza dos profetas, Deus se utiliza da lei de Moisés, Deus se utiliza do templo, Deus se utiliza de todas essas coisas. E como Deus se utiliza dessas coisas, muitos não entendem, que muitas pessoas fazem confusão com isso. Porque a Bíblia é um livro que para você entender, você tem que ler ele inteiro. E alguns o inimigo ele lança muita dúvida na cabeça das pessoas. Ele faz as pessoas achar que não dá para entender a Bíblia. E as pessoas não lêem inteira a Bíblia. E elas começam um pedaço aqui, vai num pedaço ali, fica só naquela pedaceira, sabe? Não desenvolve. E pelo fato de não ler a Bíblia inteira, a pessoa geralmente não chega a uma conclusão, assim, ao entendimento pleno da verdade. E ela fica perdida. E ela fala assim, a Bíblia é um livro que tem várias interpretações. Mas não dá para entender a Bíblia. Daí o cara começa com essas coisas. Mas a Bíblia é um livro que foi feito com carinho, é um resumo da vontade de Deus. Dá para você ler ela inteira, sim. Dá para você entender ela, sim, porque Deus falou que dá para entender a Bíblia. E essa afirmação de que dá para entender a Bíblia está escrito na própria Bíblia. 2 Timóteo 3. Leia sua Bíblia. Abra sua Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 ao 17 diz assim: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa. Divinamente inspirada. Qual que é a Escritura que é divinamente inspirada? Qual que é o livro que foi tido pela igreja cristã como sagrado? Os 66 livros que tem na Bíblia, que são chamados de canônico. O que é canônico? Canônico é aquele livro, aquilo que foi tido pela igreja como sagrado. Essa aqui é a Bíblia Sagrada, são 66 livros. Tem algumas Bíblias aí que os camaradas inventou de querer tirar pedaço, mudou tradução, mas foi processado. Aquela Bíblia Testemunho de Jeová, aquela tradução do Novo Mundo, que eles arrancaram o versículo, aquilo lá, eles foram processados nos Estados Unidos para fazer aquilo, porque esses caras vêm fazer isso agora, 100 anos para cá, e desses 2000 anos que a Bíblia está aí, nunca arrancaram nada, nem colocaram nada. A única coisa que fizeram foi também a Igreja Católica.
A Igreja Católica ela agregou na Escritura Sagrada, se não me engano, 5 livros a mais. Mas esses 5 livros sempre foram tidos, até pela própria Igreja Católica, como deuterocanônico ou apócrifo, que quer dizer que são livros históricos, mas não são inspirados. Agora, o que foi tido por toda a sociedade cristã como canônico são os 66 livros que geralmente se contém na Bíblia protestante, evangélica. Porque os evangélicos queriam só o que fosse canônico, só o que fosse sagrado, para que não houvesse confusão. E a Bíblia ela é plena, ela é completa. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, ela tem começo, meio e fim. Ela é um livro que é para ser lido inteiro. Não para ser compreendido pedaço só, compreendido como pedaceira. Ah, versículo tal, capítulo tal, não sei o que tal, não sei o que tal. Às vezes a gente abre isso para aquele que é leigo, está começando, compreender. E até para nós, às vezes, a gente utiliza. Só que a compreensão da Bíblia se dá da lida dela inteira. Ela é um livro feito por um autor só. A Bíblia não é um monte de parágrafo. Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, parágrafo 4. Ela tem todo um desenrolar de história. E a compreensão dela se dá da leitura dela completa e plena. Toda a escritura, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Por isso que os evangélicos não aceitou os livros a mais que se colocaram. Tem muita discussão de uns camaradas aí que falam que tá faltando livro de Enoque, que tá faltando livro de não sei o quê, que blá, 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 blá. Só que o que foi aceito pela igreja cristã, pela sociedade cristã em geral, como canônico e irrefutável, são os 66. Só os 66 livros. Que é a Bíblia evangélica. A Bíblia protestante. A Bíblia católica também, se você ler aqueles a mais que tem lá, que é apócrifo, você vai entender que aquilo ali é um negócio meio esquisito. Mas os 66 tem lá também. Pela Bíblia católica também você chega à compreensão da verdade. Não tem problema, não. Lê inteira. A entendimento é ler inteiro. Lê inteiro. É proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha só, a própria Bíblia Sagrada diz assim que você consegue alcançar perfeita instrução da palavra. A Bíblia diz que você encontra perfeita instrução da palavra. Você consegue alcançar. E muitos por aí falam como se a Bíblia fosse um livrinho de você ficar chutando. Ah, não, cada um vai entender do jeito. Não é que cada um vai entender do jeito. Isso aí é lorota. A Bíblia tem uma linhagem. Ela segue uma linhagem. Evidente que alguns têm, às vezes, alguma luz que outros não vão ter. Mas a linhagem é sempre a mesma. Vai ser sempre a mesma linhagem, sempre a mesma compreensão da palavra. E ela traz instrução perfeita para o homem. E o homem tem que ler a Bíblia. Porque a Bíblia também a Bíblia também ela é o seu passaporte para a salvação da sua alma. Vamos lá. Porque a Bíblia diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Na Bíblia Sagrada que você cuida ter vida eterna. É isso aqui é o passaporte para a salvação da tua alma. O que tem na igreja, o que a igreja tenta fazer, tenta copiar ali, é isso aqui. Mas o pleno, o passaporte para a tua alma é isso aqui. Não é conversa de líder de igreja, não é placa de igreja, não é culto, é isso aqui. Se a pessoa não respeita isso aqui, e se ela não mantém uma dedicação a examinar isso aqui, diariamente, cotidianamente, por toda a sua vida, até que busque essa perfeita instrução, não vai ter salvação. Não vai ter salvação. O camarada que ele não tem condição de ler a Bíblia é uma coisa. Deus há de julgar cada um conforme as suas obras, a Bíblia fala. Porque a justiça ela é simbolizada por uma espécie de medida de balança.
Então, tem a medida. Alguns vão ter condição, outros não vai, alguns foram analfabetos, não tinham condição de ler a Bíblia, esses aí vai ser julgado de outra forma. Mas o camarada que tem a Bíblia traduzida na língua dele, na mão dele, ele estudou, ele tem uma leitura ali, e ele não está nem aí, para ler a Bíblia, esse camarada aí não vai ter salvação. Não vai ter salvação. Porque ele não está ligando para a palavra de Deus, vai entrar no céu que jeito. Então vamos lá. A perdição do homem. Como foi a perdição do homem? Assim como eu expliquei já. Mas vamos lá. Romanos 3, 23. Perdição do homem. Cristo veio salvar o que tinha se perdido e tal. Mas aqui é outra coisa. Vamos ver. 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, todo homem se perdeu. Aí a pessoa fala assim, mas eu tenho culpa do pecado de Adão? Tem, você tem. Porque Deus é onisciente. Deus é onisciente. Então, para você pensar, se Deus é Deus, ele tem que ser onisciente. Se ele é onisciente, ele sabe que cada ser humano dessa terra que existiu e que pisou nesse mundo, se não tivesse acontecido aquilo tudo que aconteceu pela palavra e todas essas coisas que nós estamos vivendo hoje, se você tivesse a mesma inocência experimental de Adão e Eva, você tinha feito a mesma coisa que eles lá no Éden. Você tinha comido o fruto também. Você tinha cobiçado o fruto da ciência também, de morte tinha comido. Cada ser humano que pisou nessa terra pecou quando Adão pecou. Nós somos feito transgressor pela transgressão de Adão. Nós somos herdeiros do pecado de Adão. E pelo fato de nós também, se fosse cada um de nós lá no lugar dele, tinha feito a mesma coisa. Se nós não tivesse passado por esse processo, né? Que ele não passou por processo que nós passamos. Ele só foi advertido. Se você tivesse a mesma condição de Adão, você tinha feito a mesma coisa que ele. Então, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus ela foi escrita para nós entender o porquê nós estamos perdidos nesse mundo e para trazer o homem de volta a Deus, para salvar o homem da perdição do mundo, né? Para trazer ele de volta. E Deus usa dos próprios objetos do mundo, os objetos materiais, para trazer o homem de volta ao espiritual. Vamos lá. Aí, o que acontece? Então, o que acontece? Para Deus salvar o homem, ele precisa, outra vez, ele precisa selecionar, escolher um povo, para que ele mande o seu filho, o qual é ele mesmo, porquanto os três são um só Deus, três pessoas e um só Deus ao mesmo tempo. Isso aí é o que a Bíblia relata para nós. É uma compreensão meio complexa, mas é. Cristo era o próprio Deus. Para que ele mesmo se encarnasse, na forma o Filho se encarnasse aqui na Terra, e trouxesse o homem de volta à presença dele, para que ele viesse outra vez a salvar o homem, levar o homem de volta para próximo de si mesmo, para junto a ele, necessário era uma série de fatores e cumprimentos de coisas, porque o homem tinha se perdido. Para o homem compreender tudo isso aí, seria difícil se não houvesse um passo a passo, uma etapa. Primeiro você tem ali o princípio das coisas, que é o Gênesis. Depois do Gênesis vem do princípio dali, vem o dilúvio, começa ali o povo se corromper de maneira exagerada,
é uma corrupção geral do gênero humano, e vem o dilúvio, Deus destrói a terra. Daí vem Noé, Deus usa Noé, daí tem os patriarcas, daí Deus usa os patriarcas, usa Abraão, a Isaac, Jacó, profetizando a vinda do seu filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele vem separar um povo para trazer para o homem de uma maneira material e física o entendimento do espiritual e eterno, de quando viesse Cristo. Aí ele manda a lei. Ele liberta o seu povo lá do cativeiro egípcio, que o povo foi preso, foi levado em cativeiro, né? Aquele povo que era herdeiro da benção de Abraão, porque Abraão era o pai da promessa, né? Como uma espécie de pai da fé. Abraão era pai da fé, porque Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Pelo fato de Abraão ter crido em Deus, Deus disse, de você eu vou tirar o meu povo. Meu povo vai ser de você. E esse povo sai de Abraão de maneira física e de maneira espiritual. De maneira física e de maneira espiritual. De maneira física, para que se entendesse o espiritual, quando viesse o povo verdadeiro, que é o espiritual. Porque Abraão não tinha... Abraão não era descendente de ninguém. Abraão não era descendente de ninguém. Simplesmente Deus escolheu ele porque ele teve fé. Então Deus quer povo da fé. Não povo de sangue. Não interessa para Deus se é filho de Abraão, se não é. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Tá certo. Daí Deus manda a sua lei. Como Deus liberta o povo, e como o homem era um ser, se tornou um ser perdido, sem compreensão do espiritual, Deus começa ali trabalhando, traz aquele povo do cativeiro egípcio, que simbolizava o cativeiro do pecado, trouxe o povo lá do cativeiro egípcio, literalmente ele trouxe, tirou do cativeiro egípcio, levou o povo até a beira do Monte Sinai, deu ali os mandamentos e várias regras e normas, para que quando esse povo tivesse uma terra material e física, que Deus ia dar uma terra material e física para eles, uma terra literal, houvesse ordem nessa terra, e para que essas questões de ordem também simbolizassem as questões espirituais e eternas. E essas questões de ordem são conhecidas por nós como lei de Moisés. A lei de Moisés, a lei. Quando a Bíblia fala a lei, ela está falando da lei de Moisés. Ela está falando dos princípios que foi entregue ali no Velho Testamento, entre Levítico, Deuteronômio, Números, por ali. Isso se encontra em Levítico 23, 34. É o final do livro. Leia Levítico completo e Deuteronômio e Números. Começa ali no Gênesis, lógico. Leia a Bíblia inteira. Mas vamos lá. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Sinai, para os filhos de Israel, no Monte Sinai. Números, isso aqui é a conclusão do livro de Números, que eles eram os mandamentos, que eles eram a lei que Deus mandou para os filhos de Israel no Monte Sinai. Lei e mandamento é a mesma coisa. Alguns falam assim, não, a lei é uma coisa, o mandamento é outra. Aqui está escrito que isso aqui é mandamento. Aqui está escrito que a conclusão do livro diz que o livro todo é mandamento. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Essa é a conclusão do livro de Levítico. Então o Levítico inteiro é mandamento. Não tem esse negócio de, esse pedaço que é lei, esse pedaço é mandamento. Não. Tudo que é lei é mandamento. E tudo que é mandamento é lei. Porque é Deus que mandou. Acabou. E a lei serviu para isso. A lei, ela era um código civil, um código moral, um código ético, era um código cerimonial. A lei, ela era governamental. O povo estava herdando uma terra literal e física.
Então, eles precisavam de uma lei governamental. Para que eles tivessem essa lei governamental e fosse o povo cresce em Deus, o próprio Deus tinha que dar um jeito de fazer alguma coisa ali para aquele povo olhar e acreditar que era ele. Então Deus fez obra lá no Sinai. Moisés subiu no monte, passou 40 dias sem comer e sem beber água. E o monte fumegava, saía fogo do monte e relâmpago, tocava trombeta no céu quando Deus ia abrir a boca para falar, e eles ouviam a voz de Deus lá do céu, chacoalhava o monte e o povo lá na beira da montanha, tudo assustado, assombrado com aquilo. Então foi entregue a lei. E a lei serviu para quê? A lei falava a respeito de você não matar. Não matar o próximo, amar Deus de todo o coração, amar o seu próximo. Tinham questões cerimoniais como circuncisão, tinham questões assim mais legislativas e encargo tributário, como o dízimo. O dízimo era encargo tributário, porque se ele estava entrando numa lei, eles precisavam de governo. O governo era o sacerdócio. Quando eles entram na terra, quem governava era o sacerdócio. Depois vem rei. Mas quem governava ali era a classe sacerdotal. Era o sumo sacerdote que mandava. O sumo sacerdote mandava, acima de tudo, era o sumo sacerdote. Daí tinha os juízes, daí começa a vir, depois de juízes começa a vir rei, daí o povo quer rei, e daí o povo vai se corrompendo, etc. Mas vamos lá. Então tinha essas questões, o dízimo mesmo era uma questão, era um encargo tributário, porque você tem que pagar imposto. Porque como que o governo vai viver de quê? Vai comer o quê se não tiver imposto? Como que ele vai exercer a justiça sem condição financeira? Então o dízimo era um imposto, era um encargo tributário. Aí você tinha também leis trabalhistas, como o sábado. O sábado era uma espécie de lei trabalhista. Era para você descansar. Ah, descanso é uma coisa santa para Deus. Claro que não. Claro que não. Era para você descansar, porque o seu corpo precisa de descanso. Você é um ser material e físico. Precisa de descanso. Um dia eu vou explicar só sobre isso aí. Só sobre o sábado e sobre o dízimo. Alguns falam que o sábado, Deus descansou no sábado, e não sei o que, não sei o que. Deus não descansa. Porque Deus é onipotente. Aquele que tem todo o poder não tem limitação. Não tem cansaço. Deus não tem cansaço. Quando a Bíblia fala que Deus descansou, o sentido daquilo é que ele cessou sua obra, ele terminou. Não quer dizer que ele sentou num toco, nossa, que canseiro de fazer a terra. Não é descanso literal ali. Ali é cessar de obra. Mas então é para isso que a lei servia naquela época. Naquela época, para aquele povo. Ela serviu como... A lei de Moisés era como a Constituição, a nossa Constituição brasileira, né? A nossa lei era como se fosse a lei para eles. Só que naquela época, não é como hoje, que existe uma separação entre religião e legislação. Naquela época, os dois eram uma coisa só. A religião e a lei era unido, era o mesmo povo que exercia. Era sacerdote que exercia. Se você tivesse uma causa na justiça, quem resolvia era o sacerdote. Entendeu? Não era delegado, não era essas coisas, polícia. Era o sacerdote. O sacerdote resolvia isso aí. E a lei serviu de aio. Em Gálatas 3, 19 ao 24, se encontra essa afirmação, que a lei serviu de aio. Logo, para que é a lei? Para que serviu a lei, né? Para que serviu a lei? A lei serviu de aio. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita,
e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Os anjos que levou lá a lei para Moisés e entregou na mão dele. Ela serviu por causa das transgressão, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Até, quer dizer que ela acabou. O que é essa posteridade a quem a promessa tinha sido feita? É o povo da graça. É os convertidos à fé cristã, os cristãos. Até que viesse Jesus Cristo, morresse, ressuscitasse. Após a sua ressurreição, veio ali a dispersação do Espírito Santo sobre aquele que crê na sua palavra. Até ali a lei serviu. Ali para frente não tem lei mais. A lei de Moisés não é para nós. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. A lei não é contra as promessas. A lei, vou falar para que serviu. De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a lei também não servia para vivificar. A lei era só para dar ordem na terra. A justiça, na verdade, teria sido pela lei. E não foi pela lei a justiça. Nós somos justificados pela graça, pela conversão. A lei não convertia, a lei obrigava. Ou se obedecia, você morria. Se obedeceu, você morria. Você nascia filho de um judeu, você tinha que ser circuncidado e ser filho de um judeu. Você não existia conversão, não existia deliberada transformação. A lei, ela meio que ela irrompia com o livre-arbítrio. E Deus fez nós em imagem e semelhança dele no livre-arbítrio. Nós temos que escolher ele. Isso é uma coisa que é de conversão de alma. Escolher ele e voltar para ele. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Antes que a fé viesse. Depois não tem mais isso. E encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Qual que era a fé que se havia de manifestar? Está falando aqui da fé em Jesus Cristo. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aio. O que é aio? Aio é uma palavra que vem do grego, pedagogos. O que é pedagogo? Pedagogo, ela tem um sentido literal de ser aquele que pega pela mão, a criança pela mão, e leva até o pai. Pedagogo é aquele que pega a criança pela mão e entrega até o pai. Isso quer dizer pedagogo, na raiz da expressão. A lei serviu de aio no sentido de que ela pegou a humanidade pela mão, na sua meninice, na sua infantilidade, na seu pequeno entendimento, e guiou até Cristo. Para isso serviu a lei. Levou até Jesus Cristo. E a lei fez isso de uma maneira didática. De que forma didática? Isso é uma questão complicada, então peço que você preste bem atenção. Quando você era criança, pequenininho, você entrou ali no maternal, no primário, né? Não é bem o maternal, no primário ali, né? E você foi alfabetizado, a professora não chegou para você e te deu um dicionário Aurélio. Ela não chegou para você e te deu um best-seller, um livro lá para você ler. Não, você era criança, você não sabia ler. Para ela te alfabetizar,
como você era infantil, pequeno e tal, o professor, ele fazia figurinha. Essas figurinhas, você assimilava com as letras. Por exemplo, A de abelha, ela desenhava uma abelhinha. Lembra disso? Colocava um A. B de bola, ela desenhava uma bola e colocava um B. C de coelho ou cachorro, cavalo, e colocava ali um coelhinho. E assim sucessivamente. E você, na sua infantilidade, todos nós fomos alfabetizados assim. Todo mundo com figurinha. Você assimilava aquela figurinha com a letra. E no que você assimilava aquela figurinha com a letra, você era alfabetizado. E você desenvolvia ali a sua leitura e a sua fala também. E com o tempo, quando você chegava a se tornar alfabetizado, você não usava as figurinhas mais. Por quê? Porque você já sabia as letras. Você já conhecia, você conseguiu assimilar a leitura total. Mas você começou assim, porque você era pequenininho. Aí quando você cresce, que você se torna um adulto, você adentra uma faculdade, você já tem a letra, você já tem o conhecimento. Aí tem condição de você se formar na faculdade, compreender uma matéria, você ter a conclusão da sua formação como um adulto ali. Mas você começou nas figurinhas. A lei serviu como figura, a Bíblia fala. Como figura. As questões da lei serviram para que Deus alfabetizasse o homem na questão espiritual através de coisas materiais, de figuras materiais, porque a humanidade era pequenininha, sua compreensão era pequena. Ela não entendia. Se chegasse o Senhor Jesus Cristo aqui na terra e dissesse assim: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você ia olhar para ele, se não tivesse as figuras da lei, a alfabetização das figurinhas da lei, você ia olhar e falar: Cordeiro de Deus? Mas que é isso, Cordeiro de Deus? Por quê? Cordeiro de Deus. Ah, se chegasse Jesus Cristo e dissesse assim: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. É pão da vida, pão que desceu do céu. Eu sou a água da vida. Se ele falasse assim, por exemplo, vós sois templo e morada do Espírito Santo, templo? Mas como assim templo? Se chegasse ali e falasse para você assim, por exemplo, a respeito de várias coisas, se ele chegasse e falasse de Deus, você ia falar: mas como que é esse Deus? Se ele chegasse para você e falasse de descanso, o nosso descanso é eterno, salvação, vida eterna. Mas como assim descanso? Eu sou Cristo falando que era Páscoa, todas essas coisas. Ninguém entender. Por isso, Deus, sabendo que a humanidade tinha se perdido no material, ele usou o próprio material como uma forma de alfabetização espiritual. Deus usa o material e físico na lei para que o homem compreenda o espiritual na graça. E isso se dá, a compreensão disso, através da leitura do Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Ele fala que a lei serviu de figura. Ele fala que a lei serviu como símbolo. Aquilo ali era para nós compreender a graça. Porque se não tivesse aquelas questão material, chegasse a graça para nós não ia entender nada. Mas não é para nós obedecer aquilo lá. Assim como depois que você se alfabetiza, você hoje adulto, você não fica mais fazendo desenho de coelhinho para ler as coisas. Você não fica mais fazendo desenho de bolinha para ler as coisas. Nem desenho de abelhinha para ler as coisas. Mas você precisou daquilo lá. E se um dia você for educar um filho, você vai precisar também. E é para isso que nós temos a lei de Moisés ainda na Bíblia. Não é para nós guardar ela como forma de obediência de doutrina. É para nós
entender a graça. A lei serviu para nós compreender a graça. Ela serviu para que houvesse ordem para aquele povo durante um determinado tempo, para que viesse o Filho de Deus, e vindo o Filho de Deus, nós também, a humanidade em si, compreendesse o espiritual e eterno que se revelava em Cristo. Para isso serviu a lei. Não é para você ficar aí se circuncidando, nem guardando o sábado, nem pagando dízimo, nem ficar sem comer carne de porco, nem adorando lua nova, olhando para a lua nova, nem ficar adorando o templo, porque eu tenho que ir lá no templo. A Bíblia diz assim que o chegado para Jesus falar para ele assim: aonde nós temos que servir, Senhor? É em Jerusalém? Não, o Senhor Jesus Cristo falou assim: Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz assim: vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, a lei serviu para isso. Serviu de aio para conduzir a Cristo. Serviu como uma espécie de alfabetização material, figurativa, simbólica e transitória. Transitória é aquilo que passa, para que o homem chegasse ao espiritual e eterno, que é Cristo, que é a graça, doutrina apostólica, carta pastoral que foi enviada às igrejas. Para isso serviu a lei. Para isso serviu a lei. E o gentil, ele não tinha obrigação nenhuma de guardar a lei. Não tinha obrigação nenhuma de guardar a lei. Em Atos 15, 1 a 20, se encontra essa compreensão. Atos 15, 1 a 20. É grande esse. Se não der para terminar tudo nesse vídeo, eu vou ter que fazer em duas partes. Atos 15, 1 a 20. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Chegou gente lá e começou a querer obrigar o povo a se circuncidar, e dizendo para o povo que não podia se salvar se não circuncidasse. O que é a circuncisão? A circuncisão, ela era cortar da pele do prepúcio. O corim que vai em cima do cidadão, tá? O corim do cidadão que vai em cima ali. Isso aí simboliza uma espécie de aliança mosaica. Uma aliança com a lei de Moisés. Se você se circuncidar, a circuncisão era como se fosse o batismo da lei. Se circuncidava, aquilo ali simbolizava o pacto com a lei, o acordo com a lei de Moisés. E o gentil, que era nação estrangeira, que não era descendência de sangue dos hebreus, todas as nações estrangeiras eram tido como o gentil, que é o que não tem sangue judeu, é gentil. Não tinha obrigação de obedecer isso aí. Mas esses camaradas que se adentraram aqui, no período apostólico depois, eles começaram a querer fazer o povo voltar lá para a lei, obedecer de novo a circuncisão da lei para a salvação. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Eles tinham que subir lá e falar com os anciãos sobre aquelas questões. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, das nações de outros povos. E davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister, ou seja, necessário,
circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Olha só, esses camaradas estava tendo confusão por causa disso aqui, ó. Queria fazer o povo guardar a lei de Moisés, circuncidar e guardar a lei de Moisés. A circuncisão simboliza a guarda da lei. Qualquer preceito, princípio da lei não deve ser guardado ou obedecido por cristão. Só aquilo que se perpetua na graça, no Novo Testamento. Aquilo que na graça se perpetua a respeito da lei, isso aí deve ser guardado. Amar o próximo, a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, não adulterar, não fornicar, não idolatrar, essas coisas sim servem para nós. Mas questão que nem circuncisão, guarda de sábado, pagar dízimo, não comer carne de porco, disso, aquilo, outro, Páscoa, ficar aí comemorando Páscoa, tudo isso aí se tornou jogo de maldição. Por quê? Porque o homem tem uma falsa sensação de justificação diante de Deus quando ele guarda tais coisas. E não deve ser guardado, nem obedecido isso aí, nem ser ensinado isso na igreja. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Paulo falando que não tem diferença nenhuma para Deus entre judeu e gentil. Tem gente aí que fica ainda querendo adorar judeu, achando que Deus, nossa, Deus tem uma coisa com os judeus. Deus não tem nada com homem nenhum, meu filho. O que Deus tem com o homem é a salvação de todos os homens. Não é porque é judeu, porque é gentil, que esse aqui é mais amado por Deus. Não, senhor. Não tem nada a ver com isso aí, não. É que o judeu foi um povo ali necessário, por tempo ali, que eles eram filhos de Abraão, porque Abraão era crente. Mas os verdadeiros filhos de Abraão são os crentes. Crente de fé, não de filho de sangue. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus? Estava tentando a Deus. Pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Ninguém dava conta de obedecer a lei mais. Até o templo já tinha sido destruído. Como que obedecer a lei? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. No meio dos gentios também tinha Espírito Santo. E o sinal e prodígio sendo feito no meio deles. E mais ainda do que no meio dos judeus. Porque os judeus que creram não foi tanta gente assim. A maior parte das pessoas que creram é tudo gentil. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Primeiramente Deus visitou os gentios. Deus visitou os gentios primeiro. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Como que ele ia reedificar o tabernáculo de Davi que estava caído? Nunca levantou esse tabernáculo. É espiritual. Esse tabernáculo é nós, nação gentílica. Nação da fé, povo da fé, nação que crê em Deus, gentílico ou judeu, não faz. Para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade são conhecidas essas coisas. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus.
mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações, dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então o gentil que se convertia, as nações estrangeiras que se convertia, não tinha obrigação nenhuma de guardar a lei de Moisés. Nem circuncisão, nem nada daquilo lá. Que era o que tinha sido entregue ali no Sinai, que tinha sido entregue para o povo obedecer lá dentro da terra de Canaã, que virou Jerusalém, Israel, etc. Isso aí não tinha que ser obedecido por judeu, por gentil, nem pelos judeus mais. Isso daí era uma questão que era temporária e simbólica. Aqui mesmo você vê o tabernáculo, falando do tabernáculo ser levantado. Quando que o tabernáculo de Davi foi levantado de novo? Nunca mais. Nesses 2000 anos nunca mais foi levantado de maneira material. Nesses 2000 anos de maneira material nunca foi levantado. Mas só de maneira espiritual. Que tabernáculo que é esse? É a fé. É a fé dos crentes. Então, a lei era uma coisa material e física, ela era simbólica, ela era figura da graça. A lei era figura da graça. Nós, nação convertida à fé cristã, não guardamos o ponto da lei. Porque a lei se tornou um ministério de morte. A lei se tornou maldição. Aquele que guarda um ponto da lei e não guarda o resto, a Bíblia diz que ele é maldito pelo resto, porque você guarda tudo, você não guarda nada. Está escrito em Gálatas. Gálatas ou Tiago disse isso. Então, não se guarda a lei mais, e o gentil nunca teve obrigação de guardar a lei. Mas o que o gentil tinha a obrigação de fazer é se abster das contaminação dos ídolos. Se abster das contaminação dos ídolos. O gentil cristão, ele não se dobra diante de imagem, ele não guarda dia de festa, idólatra, pagana e nada disso. Ele não guarda. Muito pelo contrário, ele se aparta disso aí. Ele não come coisa sacrificada ao ídolo. Não come coisa com sangue, porque o sangue é para voltar para a terra. O sangue simboliza a vida, simboliza a alma. Quem gosta de sangue são os demônios. Os demônios gostam de sangue. Se você pegar um camarada para ele fazer um pacto com o diabo, ele vai fazer o quê? Ele vai beber sangue. Porque demônio adora sangue. E da prostituição. O demônio também gosta de prostituição. Os anjos caídos adoram prostituição. E o cristão não deve se envolver com isso. Nem com idolatria, porque o ídolo é um demônio disfarçado. A prostituição é adoração a esses demônios. E o sangue, quem gosta de beber, quem gosta de sangue são os demônios. Os demônios adoram sangue. Deus não quer saber de sangue. O sangue para Deus é só simbólico. No Antigo Testamento, Deus pedia sacrifício de animal, ele era derramado sangue, mas aquilo simbolizava a vinda de Cristo. Simbolizava Jesus Cristo morrendo pelos nossos pecados, para a conversão das nossas almas. Mas Deus não quer sangue mais. Sangue literal, sendo escorrido de bicho degolado. Quem quer isso aí? São os demônios. E quem bebe sangue, ele vai se tornando uma pessoa amaldiçoada e oprimida pelo diabo e por esses demônios. O endemoniado adora beber sangue. Paulo, ele ainda sacrificou, mesmo depois de ser convertido e tal, mas ele sacrificou porque era uma espécie de tributo constitucional da lei do país dele. Mas não era para fazer isso como religião para o gentil. Como nação gentílica não tinha obediência a sacrifício, agora
a nação judaica tinha um envolvimento com a lei ali, a constituição do país dele, ele tinha que obedecer. Mas ele ensinou para não ensinar isso para os gentios. Por quê? Porque ele estava fazendo aquilo porque era a lei do país dele. Ele tinha que levar um bichinho para sacrificar lá. Ele levou para sacrificar. Ele estava pagando um tributo. Mas não que ele cria que aquele bicho ali era para Deus. Isso aí já tinha acabado. Bom, eu creio que não vai dar tempo. 1h e 5 minutos, é muito grande o vídeo. Então a gente viu o quê? Resumo da Escritura. Para que foi que a Bíblia foi escrita? Dá para entender a Bíblia? A perdição do homem, a lei de Moisés, o que ela foi, para que ela serviu. O gentio não tinha obrigação de guardar a lei. E a conclusão desse resumo da Bíblia, eu vou dar, se Deus tiver misericórdia, na parte 2 desse vídeo. Vou fazer uma parte 2, só explicando sobre essas questões também. Eu queria agradecer a você que chegou até aqui, me suportou, porque eu sou difícil de aguentar, mas eu te agradeço, muito obrigado, tá bom? Deus abençoe muito você e a sua família. Preste bem atenção, examine a Escritura, leia os textos que eu vim aqui trazer menção, medite no que eu falei, porque você vai ver que o que eu disse é a pura verdade da palavra de Deus. Digo isso com convicção e certeza, porque já perdi até a conta de tantas vezes que li isso na palavra. Li a palavra de Deus inteira. Então leia a Bíblia que você vai chegar a tais conclusões. A parte 2, fica para a parte 2. Término da lei como... a lei ficou pendurada na cruz. Na parte 2 eu vou mostrar que a lei foi pendurada na cruz. O judeu morreu para a lei. Isso é para você ver o que eu vou falar na parte 2. O término da lei como cerimônia e ritos. Vou estar dizendo isso na segunda parte. Transformação da lei em questões espirituais da graça. Perpetuação somente daquilo que na graça se encontra como questões espirituais. Utilização do Antigo Testamento como corroboração da graça para pregações com sentido espiritual. E a lei se tornou jugo de maldição para aqueles que se tornam a ela. E alguns que se tornaram a ela de maneira obstinada. Aqueles que não deram ouvidos eram até entregues a Satanás. Era pecado de excomunhão. Paulo ainda obedeceu parte da lei, porque a lei era a constituição do país dele. Mas aos gentios convertidos à fé, isso não deveria ser ensinado como religião. Na segunda parte eu vou estar trazendo essas explicações. Muito obrigado. Deus abençoe você, a sua amada família e a santa paz de Deus.